Tudo perdia a eternidade e a certeza. Num lufo, num átimo, da gente as mais belas coisas se roubavam. Como podiam? Por que tão de repente? Trecho do conto As Margens da Alegria, de Guimarães Rosa. Essas linhas, especificamente, exprimem um momento em que a personagem principal, uma criança, frustra-se. Mais do que isso, se depara com uma privação que talvez seria definitiva. Privação de quê? Pouco antes, ela, a personagem, encontrara a beleza na forma de um ser vivo. Uma contemplação estética, gratificante, plena. E naquele momento preciso, era informada de que o belo desaparecia, subtraído do mundo. Na realidade, uma ave transformada em refeição para uma data comemorativa. Evoco esse conto de Guimarães Rosa porque nos conduz a um conjunto interessante, significativo, estimulante, penso, de questões, de interrogações. Vejamos, a beleza, afinal, é uma propriedade das coisas, um conjunto de características ou qualidades essenciais que se encontram nos próprios seres, objetos do mundo, ou, diferentemente, trata-se de algo que é atribuído pelos sujeitos, pelos seres humanos, às coisas do mundo. De uma forma mais sofisticada, poderíamos dizer: a beleza é algo objetivo ou puramente subjetivo? A beleza está na própria natureza ou exclusivamente nas elaborações artísticas dos seres humanos? Quer dizer, há uma primazia do belo natural ou o belo artístico é único ou pelo menos superior? Que relação há entre natureza e arte? A arte seria uma imitação da natureza pelos seres humanos, talvez até mesmo do ponto de vista estético o seu aprimoramento. A arte, o belo, consistem em uma forma de conhecimento de uma maneira mais precisa. A contemplação do belo nos oferece o acesso a algum tipo de saber. Que relação haveria, se há, entre a experiência do belo e a condição humana, a realização da própria humanidade? São problemas, entendidos filosoficamente como questões teóricas significativas, que pertencem a uma área da filosofia denominada estética. Quando nós falamos em área da filosofia, devemos ter como referência que a filosofia é compreendida em seu surgimento na Grécia Antiga, em meados do século VI, antes da era cristã, como uma atividade intelectual de busca do conhecimento, como um exercício sistemático, metódico do pensamento para desvendar o real, os fundamentos explicativos do próprio mundo, da natureza, dos fenômenos naturais, do cosmos, da humanidade. Diferenciava-se assim de uma tradição mítica de pensamento assentada na crença de que os deuses ordenaram a realidade. Isso é claro, apresentado de um modo muito resumido e devemos considerar ainda, registrar que há uma discussão entre os estudiosos acerca de possíveis continuidades entre mito e filosofia, de quais seriam
de fato os elementos de ruptura, mas para este momento o que nos interessa é compreender a filosofia como uma atividade intelectual em seu surgimento que busca, pela razão, conhecer, explicar o real. E, nesse sentido, ela surge com os chamados pré-socráticos na forma de cosmologias. Os primeiros filósofos empenhavam-se em especular, pesquisar, conhecer a formação do mundo, os fenômenos naturais. Tinham por objeto das suas pesquisas o que os gregos antigos chamavam de physis. Physis é um termo que nós traduzimos por natureza, embora talvez esse vocábulo natureza, do modo como é culturalmente concebido em tempos modernos e contemporâneos, não seja significativamente elucidativo acerca do que os antigos helênicos conceituavam como physis. Physis concerne a princípio vital, concerne a um princípio explicativo de toda a realidade, aquilo que está em toda a realidade, aquilo que está em toda a natureza, no mundo. Ou seja, a pedra é physis, o ser humano é physis, o céu é physis, as estrelas são physis e assim por diante. E ao longo da sua história, a filosofia se ramifica em diferentes áreas. Vejamos, nós temos a filosofia política, que estuda os fundamentos do poder em sua relação com a natureza humana ou com uma condição humana, a legitimidade da própria vida política, a ética, que se concentra no exame das questões morais, dos fundamentos da moralidade, a teoria do conhecimento, que problematiza o próprio saber humano. Quer dizer, são áreas da filosofia que, repito, vão se desenvolvendo ao longo da sua história. Uma história que já perdura aí por muitos séculos, estendendo-se, é claro, à atualidade. Isto posto, dizer que a estética é uma área da filosofia significa constatar que se trata de um campo de investigação filosófica reconhecido como tal em torno de alguns problemas, questões teóricas referentes ao seu objeto. E o objeto da estética é constituído pelo belo e pela arte. Nós não vamos nos estender aqui neste momento, mas também há uma discussão entre os estudiosos em que medida a estética seria sinônimo de filosofia da arte. Em outro momento, em outro vídeo, nós trataremos dessa questão. O ponto é, dizer que a estética é então a área do conhecimento que examina o belo e a arte não é uma definição completa, é para nós aqui um ponto de partida. Um ponto de partida à medida que nos conduz inicialmente e de uma forma muito preliminar aos estudos de estética. Quer dizer, acho que não fui suficientemente didático nesse ponto, mas o fato é, o que eu quero afirmar é que nós adquirimos familiaridade com o termo e de algum modo avançamos no nosso conhecimento de estética à medida que estudamos as próprias teorias acerca do belo, da arte, as próprias teorias estéticas desenvolvidas por pensadores diversos ao longo do tempo. Quando surgem as primeiras interrogações filosóficas sobre o belo e a arte? Na filosofia antiga. Platão e Aristóteles, por exemplo, dedicam alguns dos seus escritos a essas questões, ao belo e à arte. Entretanto,
há um entendimento predominante de que a estética, como área robusta, consolidada, devidamente delimitada e até mesmo central na filosofia, ela aparece no pensamento filosófico moderno, notadamente no século XVIII. Né? Para alguns, a obra que consagra a estética como uma área do saber filosófico é a Crítica da Faculdade de Julgar, do filósofo Immanuel Kant, que viveu entre 1724 e 1804. Né? De todo modo, é importante que nós tenhamos desde já a seguinte compreensão. Ao falarmos de estética como filosofia do belo, da natureza, e poderíamos acrescentar, né, com os temas do sublime, do juízo de gosto, da sensibilidade, nós não estamos lidando com um simples enfeite na filosofia. Né? Eu disse há pouco que, para os antigos, por exemplo, Platão e Aristóteles, e posso acrescentar para os medievais, as interrogações acerca do belo e da arte eram tangenciais, secundárias, acessórias, não que fossem, repito, questões de pouca relevância, mas a sua importância era dada por sua relação, por seus vínculos com outros temas e outras áreas da filosofia, né? Como, por exemplo, a ética, como, por exemplo, a política, como, por exemplo, as questões que, de um modo mais amplo, dizem respeito ao que chamamos de antropologia filosófica, como, por exemplo, a metafísica, e neste momento não temos uma preocupação aqui, não tenhamos uma preocupação de entender propriamente todos esses termos, né? Mas o fato é que não se tratava propriamente de um adorno, né? de algo irrelevante na filosofia. E ao longo dos séculos, à medida que se consolida a estética como uma área da filosofia tão legítima como, por exemplo, a filosofia da ciência, como, por exemplo, a já evocada teoria do conhecimento, como, por exemplo, a ética e assim por diante, a estética desloca-se para o centro, ela passa a compor o núcleo de áreas temáticas da filosofia. De tal modo que, para alguns filósofos, a estética se transforma no principal campo da filosofia. Muitas vezes se confunde com a própria filosofia. A esse respeito, eu citarei aqui, né, em sentido exemplificativo, Friedrich Schiller, que viveu entre 1759 e 1805. E Friedrich Schiller, esse alemão que era poeta, dramaturgo e também dedicado à filosofia, sobretudo às questões estéticas, tem alguns textos nessa área, uma quantidade significativa de escritos, um deles intitulados A Educação Estética do Homem, um conjunto de cartas ali, de correspondências de teor filosófico, propriamente estético, né? E o Friedrich Schiller concebe a natureza humana como uma natureza mista, composta por um impulso sensível e por um impulso racional. Até aí não é algo exatamente original, né? E tampouco o Schiller pretende que essa sua conceituação de natureza humana, daquilo que os seres humanos são essencialmente, seja dotada de originalidade. Então, há um impulso sensível de inclinações vinculados à sensibilidade, aos sentimentos, aos afetos, às paixões, e há igualmente um impulso racional, né? Direcionado à elaboração de conceitos explicativos, direcionado à identificação, segundo Schiller, de preceitos morais que devem regular a vida humana e as suas relações e assim por diante. Porém, segundo Schiller, o ser humano encontra-se cindido entre esses dois impulsos, né?
ou entre a sua inclinação sensível e a sua disposição racional, de forma que o ser humano estaria fora de si. Fora de si à medida que não realiza plenamente a sua humanidade. E como seria possível essa humanidade plena? O Schiller nos aponta para o impulso lúdico. Esse impulso lúdico que é capaz de promover a confluência da sensibilidade com a razão. Esse impulso lúdico que coloca o ser humano na disposição do jogo entendido como uma relação com o belo, do jogo entendido como uma disposição artística efetivada, né? Então, claro, aqui não se trata também de ingressarmos rigorosa e detalhadamente nas teses do Schiller, mas eu o trago para a nossa conversa para indicar um dentre os muitos filósofos que concebem a estética como algo talvez mais do que central, né, como algo decisivo para o próprio pensamento filosófico. Ora, para o Schiller, o ser humano só realiza plenamente a sua humanidade, ou em termos mais fortes, só se torna, né, realmente na sua plenitude humano com a arte, com o belo, com o seu impulso lúdico. Então, neste momento, eu vou fazer a leitura de uma passagem curta de Educação Estética do Homem, que é, penso eu, muito esclarecedora e elucidativa a esse respeito. Não é mera licença poética, mas também um acerto filosófico chamarmos a beleza de, vejam só, nossa segunda criadora, pois embora apenas torne possível a humanidade, deixando a nossa vontade livre o quanto queremos realizá-la, a beleza tem em comum com nossa criadora original, a natureza, o fato de que não concede nada mais senão a capacidade para a humanidade, deixando o seu uso depender da determinação da nossa própria vontade, nos diz o Schiller. Esse trecho é muito indicativo de como, para o Schiller, a arte, o belo, são a segunda criação da humanidade. Quer dizer, nós somos criados pela natureza, mas com a disposição lúdica para o belo, para a arte, nós próprios nos tornamos belos. Nós próprios somos, de algum modo, artífices da nossa humanidade, né? Completamos, consumamos a nossa humanidade, né? Repito, né? O Schiller foi aqui uma escolha dentre as muitas possíveis, porque o que eu pretendia era justamente destacar aí a importância que a estética assume na filosofia moderna e contemporânea, né? Não se trata aqui de uma adesão irrestrita às teses desse filósofo ou algo do tipo. E faço assim porque esse vídeo, em realidade, é um convite e, ao mesmo tempo, uma introdução para uma sequência em que nós pretendemos registrar algumas notas estéticas, né? Registrar algumas notas estéticas, dito de um modo mais direto, tratar aí de autores, de temáticas acerca do belo, da natureza, ou seja, percorrer aí historicamente, do ponto de vista evidente, filosófico, a algumas teorias estéticas. Claro, de um modo indicativo e com a pretensão de que seja algo que possa contribuir para aqueles que vivem de filosofia, né? Quer dizer, que são estudiosos, professores, professoras de filosofia, mas também a ambição de que seja acessível para aqueles e aquelas que têm um interesse por essas temáticas, ainda que não sejam, não constituam um público propriamente dos círculos filosóficos, né? Com bastante disposição para tanto, né? E na perspectiva aí, talvez, se eu posso exprimir de um modo adequado,
poeticamente fixada por Eurídice Fontella. Eurídice Fontella, poeta do estado de São Paulo, né, paulista, poeta do Brasil, poeta, enfim, que é o que nos interessa, no seu livro Teias, escreve o seguinte: vejamos, nunca amar o que não vibra, nunca crer no que não canta. Eu vou repetir. Nunca amar o que não vibra, nunca crer no que não canta. Né? É com esse espírito que nós vamos prosseguir e eu espero a companhia de vocês. Até breve.